Quero cumprimentar os amados e queridos irmãos nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma transmissão ao vivo para a Rádio Jesus Cristo Te Ama, falando hoje sobre a palavra do Senhor, sobre transformação. Nós vamos ver aqui algo da parte de Deus acerca do apóstolo Paulo, aquele que Deus fez algo, Jesus Cristo fez algo sobre a vida dele. Não será diferente também nas nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos em Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. O título da leitura: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos ver o primeiro versículo da palavra do Senhor nesta noite, transmitindo para os irmãos, aqueles que nos estão assistindo agora neste momento, que a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus Cristo venha penetrar em seu coração e falar forte sobre a sua vida, porque Jesus Cristo ele tem coisas grandes para realizar sobre as nossas vidas. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor desta forma: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo seus olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amados e queridos irmãos, aqui nós vamos ver a palavra do Senhor, como Deus tinha já um plano sobre a vida de Saulo, mas para que isso viesse a acontecer sobre a vida dele, foi necessário ele passar um reprocesso. Muitas das vezes, nas nossas vidas não é diferente. Às vezes temos que passar no processo de Deus, para que assim possamos ser aprovados por Ele. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus Cristo, quando Ele já tinha um propósito, um plano sobre a vida de Saulo, então Jesus Cristo já o estava modelando. Saulo foi um homem culto em letra, sabedoria, pois estudou aos pés de Gamaliel,
aquele doutor da lei, um dos sacerdotes da época, o qual tinha um grande conhecimento sobre as leis hebraicas, sobre a lei judaica e sobre a lei mosaica. Então ali nós podemos ver que o Senhor já estava trabalhando sobre a vida de Saulo, para que ele obtesse um conhecimento. Na verdade, ele tinha um conhecimento da letra, porque a Bíblia Sagrada nos relata que a letra, ela mata, mas o Espírito, ele edifica. Então, ele tinha o conhecimento, mas ele não conhecia o verdadeiro dono da lei, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, foi necessário que ele passasse por esse processo, tivesse o conhecimento das leis, para que quando ele fosse pregar entre os doutores da lei, entre aqueles grandes da época, ele sobressaísse através do conhecimento que ele tinha adquirido, da sabedoria humana, também sobre as leis, mas também com a graça e o conhecimento de Jesus Cristo sobre a vida dele. Mas para que isso viesse a acontecer sobre a vida dele, primeiro, ele teve que passar por um processo. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor, ele possa fazer algo tremendo sobre as nossas vidas. Mas é necessário que, para que isso venha acontecer sobre as nossas vidas, nós venhamos deixar o Espírito Santo de Deus atuar sobre as nossas vidas. Ninguém, ele cresce de uma hora para outra, ou ninguém chega a lugar nenhum de um momento para o outro. Para que o Senhor, ele possa nos abençoar, nós temos que adentrar pelo caminho da perseverança, pelo caminho da obediência. E nesta noite o Senhor traz para as nossas vidas, que como ele trabalhou na vida de Saulo, para que ele viesse se tornar Paulo de Tarso, ele precisou cair do cavalo. O Senhor, ele não quer que você venha cair do cavalo, para que você venha sofrer uma transformação sobre a sua vida. Mas o Senhor quer que você deixe o Espírito Santo de Deus, ele possa atuar sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que assim você possa entender qual seja a boa e agradável vontade do Espírito Santo de Deus, para que ele possa te utilizar da melhor forma possível. Paulo, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha sabedoria humana, mas lhe faltava algo. O que nós não podemos deixar faltar sobre as nossas vidas é ter a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque quando o homem, a mulher, ele perde a intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele sai dos projetos e dos planos que Deus tem para a sua vida. Nesta noite, o que eu quero trazer para o teu coração, que não importa o problema ou a adversidade que você está passando, creia num Deus que te chamou, num Deus que tem um projeto para a sua vida, no momento certo, na hora certa, assim como ele modelou a vida de Saulo, para se tornar um Paulo, para que assim ele pudesse ser utilizado na obra do Senhor, e ganhasse muitas almas para o reino de Deus. O Senhor também está cuidando de você, ele está modelando a sua vida, para que você possa sofrer uma transformação espiritual, entender que Jesus, ele sempre tem o de melhor para as nossas vidas. Então, meus amados e queridos irmãos, nesta noite, o Senhor quer que você entenda que para nós sermos transformados, nós temos que dizer para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, entra na minha vida, faça de mim um instrumento que possa ser utilizado pelas tuas mãos, e que assim o Espírito Santo do Senhor, ele possa vir, entrar sobre a tua vida, sobre o teu coração, porque nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele não está preocupado com o templo em si.
a casa aonde nós nos reunimos, o templo que o Senhor quer habitar é o teu coração, é a sua vida. Ele quer te modelar, Ele quer mudar você, a sua maneira de ser, seu modo de agir. Ele quer fazer uma transformação por completa, porque o desejo de Deus é que todos os seus filhos, eles possam ser abençoados e alcançar aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. O intuito de Deus é que todos os seus filhos, aquele qual ele tem um chamado da parte do Senhor, ele possa dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, faça sobre a minha vida o teu querer, faça sobre a minha vida a tua obra, porque o desejo do meu coração é te servir, porque o desejo da minha alma é te adorar. E Jesus Cristo, irmão, automaticamente Ele vai entrar em providência sobre a sua vida, para que assim você possa entender que Deus, Ele te ama, que Deus, Ele tem um projeto para a sua vida, e o que Deus tem que fazer, irmão, Ele não tarda em fazer. O necessário é que você abra o teu coração, faça como Saulo. Ele foi aquele mesmo que consentiu na morte de Estevão, porque ele vivia no tempo da lei, ele vivia no judaísmo, ele vivia ali naquele local onde ele aprendeu que seria daquela forma. Mas o homem e a mulher, quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele passa a entender que a vida dele, ela está guardada por Jesus Cristo, o teu Salvador. Nesta noite, entenda que a sua vida, ela pertence ao Senhor, que o seu caminhar, a sua maneira de ser, seu modo de agir, tudo está direcionado pelas mãos do Senhor. E quando você propõe em seu coração em querer uma transformação, porque jamais, irmãos, Deus vai nos transformar se nós não dermos lugar para o Espírito Santo do Senhor. Nesta noite eu quero te dizer: abra o teu coração, convide Jesus Cristo para fazer morada na tua vida, para fazer parte da tua vida, para direcionar os seus passos, e assim você vai ser transformado através do Espírito Santo. Nós vemos aqui que quando Paulo, ele foi dirigido para aquele local, quando ele ia em caminho a Damasco ali, com carta do sacerdote para prender os cristãos, para prender aqueles que têm um compromisso com a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, Deus disse que aquele que toca sobre o ungido é a mesma coisa que está tocando nas meninas dos olhos de Deus. Irmão, você, meu querido, minha querida, é precioso aos olhos do Senhor. Ninguém vai tocar sobre a sua vida se não for permissão do Senhor. Ali, Saulo, ele mexeu com alguém que era comprometido com a palavra do Senhor. Irmão, seja comprometido com a palavra do Senhor, porque aquilo que sair dos seus lábios, aquilo que você pronunciar, Jesus Cristo, ele vai entrar com providência e vai conceder o milagre, vai conceder a vitória que você precisa. Então ali quando Saulo, ele pegou aquelas cartas do sacerdote ali, ainda respirando ameaça contra o servo do Senhor, ele disse: vocês me dão autoridade, total liberdade, porque eu quero trazer esses crentes aqui para Jerusalém, para ser condenado. Mas quando Deus, irmão, ele tem um plano na vida do homem, na vida da mulher, muitas das vezes ele tem que cair do cavalo, para que ele entenda que o que Deus tem que fazer, ele vai completar a obra. Eu não sei de que maneira você se encontra. O Senhor não quer que você caia do cavalo, mas que você endireite a sua vida, endireite a sua maneira de viver, seu modo de proceder, para que assim Jesus Cristo ele possa atuar sobre a tua vida e sobre o teu coração. Eu acredito, meu querido e minha querida irmã, que Saulo ali,
quando ele pegou aquelas cartas, ele disse consigo mesmo em seu coração: isso não está registrado na Bíblia Sagrada, mas isso é uma conjectura que o Senhor colocou em meu coração aqui agora. Ele pensou consigo: agora eu tenho poder, eu tenho autoridade do sacerdote, eu vou chegar lá, eu vou pegar a quem eu encontrar na reta, aquele chamado da seita, o Nazareno, e vou levar para Jerusalém, para ali ser arrastado nas ruas, ser apedrejado como foi Estevão. Mas foi diferente. Deus estava tendo um tratado com Saulo. Então muitas das vezes, irmão, se você está passando por luta, se você está passando por adversidade, não reclame, não murmura, espera no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Muitas das vezes nós pedimos algo para o Senhor e queremos que aquele algo seja imediato. Às vezes, irmão, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que saber esperar no tempo do Senhor, porque quando Deus, irmão, Ele faz as coisas, Ele faz tudo perfeito. E nesta noite eu quero que você entenda que o projeto que Deus, Ele tem reservado para a tua vida, para o teu coração, é um projeto abençoado. E tudo aquilo que você propôs em seu coração, não apenas colocar em teu coração, mas chega, coloca diante do Senhor, conversa com Jesus Cristo, fala: Senhor, eu pretendo fazer assim e desta forma, porque eu acredito que o Senhor, Ele vai aprovar os seus projetos. Irmão, não faça projeto pelas metades, convide Jesus Cristo para fazer parte dos seus planos, dos seus projetos, porque nos projetos que Jesus Cristo se encontra, o projeto não sai um projeto falido. O projeto, ele tem começo, ele tem um meio e tem um fim. E Jesus Cristo não quer que os projetos que tem no seu coração, ele seja apenas um projeto que está engavetado, mas ele quer pegar todos esses projetos que você tem e fazer com que ele seja concretizado. Nesta noite, meu irmão, faça como Saulo. Não caia do cavalo. Saulo precisou cair do cavalo para sofrer uma transformação. Mas Jesus Cristo nesta noite, Ele está te dizendo: meu servo, minha serva, deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu trabalhar em teu coração. Porque o teu coração é o lugar que eu quero habitar. Que eu quero modelar a tua vida. Quero mudar a sua maneira de pensar, seu modo de agir, seus projetos, os seus planos. Deixa eu sonhar contigo. Jesus Cristo, irmão, Ele quer um lugar apenas em teu coração. Ele quer transformar a sua vida de uma maneira por completa. Jesus Cristo, irmão, quando você chega diante dEle e propõe desta forma para Ele, Ele vai fazer algo grande sobre a sua vida. Assim como Ele fez sobre a vida de Saulo, Ele também quer fazer na tua vida. Eu acredito, irmão, que quando Saulo, ele pegou aquelas cartas, ele se sentiu maioral, mas ele estava, irmão, mexendo com alguém errado. Irmão, vê bem, não mexa com o servo do Senhor, não mexa com a serva do Senhor, porque se você, irmão, tocar no ungido do Senhor, ou numa ungida de Deus, você está comprando briga com o próprio Deus. Então, irmão, vê bem na onde você toca. Em vez, irmão, de você ficar pensando coisas, ore ao Senhor. Propõe, irmão, em seu coração, em ser comprometido com a palavra do Senhor, em fazer o querer e a vontade de Deus, porque isso é agradável aos olhos do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, irmão, acredite que Deus, Ele tem o melhor dessa terra para a sua vida, e uma transformação gloriosa, assim como Ele transformou a vida de Saulo. Aqui, irmãos, quando
ele ia indo, já quase entrando em Damasco, Saulo, ali houve uma voz gloriosa, manifestada. Jesus Cristo apareceu em uma luz muito forte. O seu resplendor fez com que Saulo caísse do cavalo e ele ficou cego. Então Jesus Cristo disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? Ele disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, recalcitrar, se levantar contra o Filho de Deus. E Saulo ali, irmão, ele não estava mais se levantando contra a igreja do Senhor. Ele estava se levantando contra o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morrera na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. E ali, irmão, o Senhor falou para ele, Saulo disse: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo ali, irmão, se revelou quem ele era para Saulo, para que ali, irmão, começasse Saulo sofrer uma transformação. Jesus Cristo então se revela para ele. E ali, irmão, depois daquela visão, Saulo ficou cego por 3 dias e 3 noites. E ali havia naquela cidade um homem, por nome Ananias, servo do Senhor. Mas antes disso, irmão, aqueles homens que estavam com Saulo, que tinham as cartas, que estavam todos em uma cavalaria, montados, bem tralhados, para levar os cristãos a Jerusalém para ser executados, para ser arrastados sobre as ruas, para ser ali espeseteado pelos animais. Mas aqueles mesmos que estavam com Saulo, eles não ouviram a voz, apenas aquele a quem Jesus Cristo tinha um propósito de salvação. A Bíblia Sagrada, irmão, nos relata que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas das vezes, irmão, não fiquem tristes, não se entristeça quando você ver algo que não agrada aos teus olhos. Somente ora ao Senhor, somente busca a presença do Espírito Santo de Deus e coloque a sua vida diante do altar do Senhor, porque eu creio que Jesus Cristo, ele vai entrar com providência, ele vai abençoar a tua vida e vai abençoar aqueles que também não estão em conformidade, vai fazer com que ele se converta dos seus maus caminhos e possa voltar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, ali quando Jesus Cristo se revelou, aquela voz somente Saulo ouviu, porque o negócio era com Saulo, irmãos, o negócio não era com os outros soldados. Às vezes, irmão, Jesus Cristo, ele tem um propósito, é com a sua vida, não é com a vida do seu vizinho, não é com a vida da sua esposa. Deus, ele tem projeto de salvação para toda a humanidade, mas muitos não querem a salvação que Jesus Cristo, ele tem para as nossas vidas. Aqui na vida de Saulo foi desta forma, ele estava ali no meio daquele monte de soldado, apenas ele foi o escolhido, o qual o Senhor tinha um projeto de salvação. Nesta noite, irmão, não se preocupe como você se encontra. Acredite que o projeto, os planos, os quais o Senhor falou que vai concretizar sobre a sua vida, eles vão ser manifestos, e a glória do Senhor vai ser manifesta sobre a sua vida. Como se diz a palavra do Senhor, a segunda glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, irmão, se você está passando por lutas, adversidade, não se preocupe, lance os seus cuidados diante do Senhor, que Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar estratégia, Ele vai direcionar você pelo caminho correto em que você deve andar, para que assim
você tem uma vida estruturada, alicerçada sobre a palavra de Deus. Porque o homem, irmão, ele tem que estruturar a sua vida espiritual diante do Senhor. Porque nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face dessa terra. E aqueles que não estiverem com a sua vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo do Senhor, e que não fazer por onde ter um compromisso com a palavra de Deus, ele não vai suportar as lutas, ele não vai suportar as provações, porque vão ser grandes. Irmãos, eu creio que o Senhor, Ele vai nos dar estratégia, Ele vai nos orientar da melhor forma possível. Mas qual é, irmão? O que nós devemos fazer para não sermos apanhados de surpresa? A Bíblia Sagrada diz: vigiai e orai. Nós temos que vigiar, irmão, e depois orar. Fazer, irmão, com que nós tenhamos força para suportar os dias maus, para suportar as adversidades. Então, quando eu olho para a vida de Saulo, eu vejo que ele precisou passar por um processo longo para sofrer uma transformação. Não espere, irmão, que isso venha acontecer sobre a sua vida. Se lance diante de Jesus Cristo e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim um instrumento agradável aos teus olhos, porque eu quero te servir de corpo, alma e espírito. Porque para nós, irmão, termos uma vida bem-sucedida, bem estruturada, diante da presença de Jesus Cristo, nós temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração. Irmão, para nós servirmos a Deus, Deus, Ele não nos quer pela metade, Ele nos quer por completo. Irmão, saiba disso, que você é algo precioso, você é uma joia preciosa, e Jesus Cristo, Ele quer te lapidar, como um vaso nas mãos do olheiro, irmão. Ele quer modelar a tua vida, e depois, irmão, Ele quer derramar o óleo, o azeite da unção, para que quando você pregar, para que quando você falar, as pessoas que estão te ouvindo, ela possa verdadeiramente ver que Jesus Cristo é sobre a sua vida, que Jesus Cristo é aquele que fala sobre os seus lábios, e essas palavras elas possam alcançar as almas oprimidas, as almas necessitadas, aqueles que precisam ser alcançados através da palavra do Senhor. Então aqui, irmão, aqueles homens, eles chegaram, levantaram Saulo daquele local onde ele estava caído, depois dele ter caído do cavalo, depois de Jesus Cristo ter falado com ele. Então ele pegou aqueles homens, entraram com ele sobre aquela cidade, que era uma cidade com muros, e ali começou o trabalhar de Deus sobre a vida de Saulo. Aquele homem, irmão, ele estava cego, mas ele já tinha um conhecimento, mas ele não tinha um conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro. Ele conhecia o Deus das leis, mas ele não conhecia Jesus Cristo, o dono das leis. Às vezes, irmão, não adianta você estudar a Bíblia, você estudar tanto a Bíblia e não aplicar, não deixar a sua vida ela ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe, meu amado e minha querida irmã, o que faz a diferença na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes o homem, na sua arrogância, por saber muitas coisas ou ter muita letra, ele às vezes sai fora dos planos e dos projetos de Deus. Não deixa que a letra ela suba ao teu coração, suba à tua mente, mas deixa que o Espírito Santo do Senhor, ele direcione a sua vida,
porque ele vai te mostrar, meu querido e minha querida, como você deve se portar, se comportar diante das adversidades, diante dos problemas, diante daquilo que se levanta contra a sua vida, porque Jesus Cristo, ele veio, irmão, para nos abençoar e para fazer de nós um instrumento que seja agradável aos teus olhos. Então, quando eu olho para a vida de Saulo aqui, que ele entrou naquela cidade, ele ficou, irmão, 3 dias e 3 noites, jejuando. Por quê que ele estava jejuando? Porque Jesus Cristo já tinha falado com ele. Jesus Cristo já tinha começado a fazer uma transformação na vida de Paulo. Ali ele já não era mais aquele Saulo, aquele homem arrogante, aquele que tinha as cartas. Ele esqueceu quem ele era. Às vezes, irmão, você tem que esquecer do seu passado. Irmão, não podemos esquecer quem nós era, mas nós não podemos viver do nosso passado. Nós temos que lembrar que um dia nós o aceitamos, Jesus Cristo, como Salvador das nossas almas. Ali, a partir do momento em que nós o aceitamos, Jesus Cristo, como nosso Salvador, nós ali nascemos de novo, irmão. Nós já não mandamos em nós, nós já não vivemos a vida para fazer aquilo que queremos, mas nós vivemos uma vida para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele determinar sobre a minha e sobre a sua vida. Nesta noite, o que eu quero é que você entenda, que os projetos que Deus tem para mim e para a sua vida, eles são maiores do que aquilo que nós pensamos. Muitas das vezes, irmão, os nossos pensamentos são pequenos diante do que Deus tem para concretizar sobre as nossas vidas. Saulo, ele tinha um pensamento de prender os irmãos, e Jesus Cristo tinha um pensamento de transformação sobre a vida dele. Ele não sabia que ele já era um escolhido, ele apenas estava sendo moldado para que no momento certo ele entendesse qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Irmão, e minha querida irmã, você sabe qual o propósito que Deus ele tem para a sua vida? Faça uma pergunta para você mesmo nesta noite. Se conscientize e vá no íntimo da tua alma, do teu coração, e pergunta: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Porque o desejo nosso, irmão, é de procurar agradar a Jesus Cristo em todos os sentidos, em todas as áreas das nossas vidas. Ter um compromisso verdadeiro, ter uma vida íntegra, ter uma vida de santificação, uma vida de responsabilidade, uma vida, irmão, que seja totalmente estruturada dentro da palavra de Deus. Saulo, ele cresceu no conhecimento, na palavra, na letra, mas ele não tinha o verdadeiro autor da salvação, que era Jesus Cristo, o Salvador, para o direcionar a sua vida. E ele precisou passar por um processo. E Jesus Cristo, irmão, ele quer fazer um processo de transformação na sua vida. Assim como ele fez na vida de Saulo, ele também quer transformar a sua vida. Ele quer modelar você. Você, irmão, talvez é um diamante bruto. Jesus Cristo hoje, ele te pega nas mãos dele, como um bom olheiro, como um bom lapidador que ele é. Conhece o valor da joia, conta quantos quilates ela tem, quantos pontos ela tem, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos. E Jesus vai tirar as impurezas, e ele vai fazer de você uma joia preciosa, como ele fez a transformação na vida de Saulo.
para Paulo de Tarso. Irmão, Deus, Ele tem coisas grandes para as nossas vidas, mas nós temos que chegar diante dele e dizer: Senhor, faça de mim um instrumento que possa ser agradável aos teus olhos. Nesta noite, irmão, o que eu quero que você entenda: se você não fazer isso, irmão, Jesus Cristo jamais Ele vai chegar e arrombar a porta do seu coração. Irmão, a porta do nosso coração, irmão, só quem pode abrir somos nós. A porta do nosso coração, irmão, não é aberta pelo lado de fora. A porta do nosso coração, ela é aberta pelo lado de dentro. Jesus Cristo, Ele diz assim: eis que estou à porta. Ele bate a porta do teu coração, mas é você. A maçaneta está nas tuas mãos. É você que tem que abrir a porta do teu coração e dizer: Senhor Jesus Cristo, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu lar, entra na vida da minha família, entra na vida da minha parentela, dos meus entes queridos, porque eu quero que eles também sofram uma transformação. Assim, irmão, como o diamante, para se tornar um diamante, ele passa por um processo bem específico. Ele passa pelo calor muito alto, uma temperatura muito elevada. Assim também é as nossas vidas. Para nós sermos modelados diante do Senhor, nós temos que dar lugar para Jesus Cristo entrar em nossas vidas. Aqui eu olho para a vida de Saulo, quando ele estava dentro daquela cidade. Aí o próprio Espírito Santo de Deus chegou e revelou para Ananias: Ananias, aqui tem um homem por nome Saulo, e ele está na casa de Simão, ele está ali, e ali você vai para orar por ele, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ele não sabia, irmão, que ele já era um vaso escolhido. Antes, aquele que era perseguidor, agora vai se tornar perseguido por causa da palavra do Senhor. Irmão, nós, quando estamos passando por lutas, adversidade, problema, temos que olhar para a vida de Paulo, ou seja, Saulo. Antes o perseguidor, agora o perseguido. Irmão, quando nós não conhecíamos a Jesus Cristo, muitas das vezes nós até criticávamos, falávamos, porque não tínhamos o conhecimento. Mas agora, irmão, nós conhecemos a palavra do Senhor. Não podemos criticar, mas podemos falar a verdade. Irmão, a verdade, ela muitas das vezes ela machuca, mas ela traz o bálsamo, ela cura as feridas. E nesta noite, irmão, eu não sei de que maneira você se encontra, se alguém te magoou, se alguém trouxe palavras para ferir a tua alma, o teu coração, talvez o teu ministério, ele está lá embaixo, mas Jesus Cristo nesta noite, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer modelar, Ele quer tirar a angústia, a tristeza, a dor, Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Então, irmão, ali quando Ananias chegou naquele local, antes de chegar naquela localidade, irmãos, Ananias questionou com Jesus Cristo e disse: Senhor, este homem é um perseguidor da igreja. Ele veio, Senhor, com carta dos sacerdotes, com os doutores da lei. Ele foi enviado com vários soldados para destruir a igreja do Senhor. Jesus Cristo disse para Ananias: Ananias, esse é um vaso escolhido. Irmão, você é um vaso escolhido por Deus. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o problema que você está passando, você é um vaso escolhido do Senhor. Assim como Saulo
antes de se tornar Paulo de Tarso, ele estava passando por um processo. Ele tinha conhecimento, irmãos, de várias línguas. Ele falava vários tipos de língua. Ele sabia de todos os tipos de letra. Por quê, irmão? Deus estava modelando a vida dele. Às vezes, irmão, você não tem um conhecimento, você não tem uma formação teológica, você não tem um bacharelado, você não tem uma teologia eficácia, mas você tem algo especial sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo do Senhor. Irmão, o que convence o pecador, irmão, que ele precisa de Jesus Cristo, não é a teologia, não é o doutorado, não é o bacharelado. O que convence o pecador que ele precisa de arrependimento é o próprio Espírito Santo do Senhor. Você pode até pregar bonito, você pode falar muito lindo, mas você, sem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, a sua pregação, ela não é pregação vazia. Mas quando você entender que o Espírito Santo de Deus, ele é tudo sobre as nossas vidas, você vai começar a entender que o que Deus ele tem para a sua vida é maior que todas as coisas. Eu quero que você entenda aqui, depois que Ananias recebeu o recado do Senhor, então ele se dirigiu ali para aquela casa e disse dessa forma. Quando ele chegou, o próprio Espírito Santo de Deus já havia revelado para Saulo, que ainda não tinha sido mudado o seu nome. Ele disse: vai vir um homem, ele vai orar para você, ele é o servo do Deus vivo, ele vai colocar as mãos sobre você e você vai sarar desta cegueira. Então Ananias chegou ali, irmão, naquela localidade onde Saulo estava hospedado, e ali ele pregou para Ananias. Ananias pregou para Saulo. Saulo aceitou a palavra do Senhor, e ali ele foi batizado, e depois ele foi curado. E a Bíblia Sagrada nos relata que caiu dos olhos de Saulo como escamas de peixe. Às vezes, irmão, a escama de peixe está tampando a sua visão espiritual. Não deixe, irmão, que o inimigo das nossas almas tente colocar escama nos teus olhos, mas abra os teus olhos espirituais. Fala aquilo que Jesus Cristo mandar você falar. Não se cale diante dos problemas, diante das adversidades. Ananias ali, irmão, ele estava tentando encontrar uma desculpa para que ele não levasse a palavra para Saulo, mas era um projeto de Deus. Irmão, Deus, ele não tem como alguém barrar os projetos quando Deus quer fazer algo. Então ali Ananias fez a obra, e Saulo foi restaurado a sua saúde, e ali ele se tornou Paulo de Tarso. E ali mais para frente nós vamos ver que Jesus Cristo disse para ele: agora eu vou te ensinar o quanto você vai sofrer por amor ao meu nome. Irmão, não importa se alguém está te caluniando, se alguém está falando mal de você, o importante é que a sua vida está sobre os cuidados do Senhor, e aquele que te dirige, irmão, é Jesus Cristo. Então acredita, creia no sobrenatural de Deus, que Ele vai agir ao teu favor nesta noite ainda, porque Deus, irmão, o prazer dele é nos abençoar, mas é necessário que você deixe o Espírito Santo de Deus te direcionar. Porque, irmão, aonde o Espírito Santo do Senhor ele chega, ele faz a obra por completo, irmão. Ele não deixa nada pela metade. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus Cristo, antes dele subir ao céu, ele deu um mandamento aos discípulos. E ele, antes de subir ao céu, da sua ascensão aos céus de glória, ele disse para os discípulos:
eis que não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Irmão, o Espírito da verdade é esse que habita sobre a sua vida, é esse que te direciona, é ele que te mostra o caminho que você deve trilhar. Quando você, irmão, for fazer algo que não agrada ao Senhor, e você sentir algo tocar em seu coração, saiba que esse é o mesmo Espírito Santo que Jesus Cristo rogou ao Pai, que ele veio para direcionar a sua vida. Irmão, muitas das vezes o homem, a mulher, ele erra, ou ele sai dos projetos de Deus, porque ele perdeu a sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo de Deus, ele diz às igrejas. Irmão, ouça o que o Espírito Santo do Senhor está dizendo a você nesta noite. Abra os teus olhos espirituais, abra o seu ouvido, peça para que o Senhor unja os teus olhos com colírios celestiais, para que você possa enxergar o sobrenatural de Deus. Irmão, chega de viver de aparência, chega de viver vivendo uma vida nas mazelas da vida, mas viva uma vida em retidão com o Senhor, uma vida de santificação. Peça para que o Senhor faça uma transformação, como ele fez na vida de Saulo, e transformou ele para Paulo de Tarso. Jesus Cristo, nesta noite, ele traz esta palavra para o seu coração. Às vezes, irmão, a gente pensa tantas coisas na hora que nós vamos pregar, mas quando nós estamos diante das pessoas que estão nos ouvindo, o Espírito Santo de Deus, irmão, ele é sábio, ele sabe o que você está precisando. Às vezes eu estou aqui do outro lado, você está em outra cidade, em outra localidade, mas Deus conhece a sua vida. Jesus Cristo, ele conhece o teu coração, ele sabe o que se passa na tua mente, pois ele te formou, irmão, no ventre da tua mãe. Ele conhece a estrutura do teu corpo físico, ele conhece cada partícula do seu corpo, ele conhece, irmão, ele sabe de tudo, pois sobre as nossas veias corre o DNA de Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Então, irmão, ponha isso na sua mente e em seu coração, e saiba que o Senhor, ele se agrada de você, mas se coloque na posição de servo, e diga aqui: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida, faça de mim um instrumento que tenha utilidade sobre a sua casa de oração, porque, irmão, se não for para servir ao Senhor, de que nos serve as nossas vidas? Se de uma vez que o Senhor já nos chamou, já nos escolheu, ele nos disse: vade e dê fruto. E se nós não estivermos dando fruto, como que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Existe um hino que se diz desta forma: posso, tendo as mãos vazias, quando Cristo eu me encontrar, quantas coisas eu poderia ao Senhor apresentar. O que você tem, irmão, para apresentar diante do Senhor? Irmão, aqui, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, para a vida do apóstolo Paulo, depois que ele sofreu essa transformação, quantas almas, naufrágio, apedrejado, ficou desacordado, tudo por amor à palavra do Senhor. Irmão, não reclame, irmão, quando você estiver passando por luta. Não reclame quando a adversidade bater na sua porta. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça, irmão, como Jó. Em tudo ele não maldisse ao nome do Senhor. Em tudo ele glorificava a Deus, mesmo nas lutas, mesmo nas provações. Seja fiel com o Senhor, que o Senhor, ele será fiel contigo. Nesta noite, irmão, além da pregação, eu quero ministrar uma oração de cura, uma oração de libertação, uma oração, irmão, que possa trazer renovo espiritual sobre a sua vida, que possa trazer cura, milagres, indescritível, e possa haver testemunhos de cura
de libertação. Irmão, se você souber de alguém que está enfermo, nós vamos orar neste momento, e Jesus Cristo vai alcançar a vida daqueles que estão enfermos. Não importa, irmão, qual tipo de situação, de enfermidade que essa pessoa está passando, Jesus Cristo, irmão, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cura, Ele curou no passado e continua curando no presente. Porque eu creio num Jesus que cura, eu prego um Jesus que liberta, eu prego um Jesus que transforma, que faz com que aquele que não é, possa ser alguma coisa. E Jesus Cristo quer que você seja algo na presença dEle. Por isso Ele te escolheu. Você, irmão, está na presença do Senhor. Você não caiu de paraquedas. Jesus te escolheu entre milhares de pessoas, entre 7 ou 8 bilhões de pessoas que existem sobre a face dessa terra. Jesus olhou para você, mirou em você e disse: tu és meu, eu tenho algo sobre a tua vida. E nesta noite agora, neste momento, eu terminei a pregação e vou estar orando por sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pelos seus filhos, por tudo aquilo que lhe pertence, para que assim você possa ser abençoado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Os irmãos, neste momento, vamos orar a Deus, soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor sublime, de graça, de bondade, de misericórdia, eu entro diante da tua presença, suplicando pela vida do meu irmão, pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos que se encontram ouvindo esta pregação, aqueles que estão ouvindo esta palavra, que ela venha surtir efeito sobre a sua vida, sobre o coração, que venha trazer renovo espiritual, que venha trazer novos pensamentos de transformação, de libertação, porque Jesus, irmão, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmão, nesta noite, eu estou orando para que Jesus alcance as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, aqueles que se encontram nas UTIs, aqueles que se encontram paralisados, aqueles que se encontram canceroso, aqueles que se encontram aidético, aqueles que se encontram com problema no coração, no fígado, no baço, Senhor, em todas as partículas do corpo, em todas as medulas ósseas, Senhor da glória, eu repreendo todo o mal, repreendo toda a enfermidade, repreendo todas as obras das trevas, todos os dardos inflamados do maligno, mas que esta pessoa receba a cura, receba um milagre, receba a libertação, e que depois vocês possam testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo, que os irmãos fiquem com esta palavra e que você possa ser alimentado através do Espírito Santo de Deus, e que a graça, a bondade, o amor de Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço em nome de Jesus pela sua atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe nesta noite, que vocês tenham uma noite abençoada, um final de semana abençoado pelo Senhor, e que tudo que vocês forem fazer, irmão, Deus possa prosperar sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Eu agradeço para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe.